No triângulo ABC representado no gráfico, o ponto C tem coordenadas dadas 6 e 4. E o lado AB está apoiado sobre uma reta R. Ele não deu os pontos A e B, no entanto, ele diz que a reta R está cruzando o eixo Y ali no ponto 0,3 e o eixo X no ponto 4,0. Ele está dando os pontos de interseção com X e com Y. Determine a medida da altura relativa ao vértice C do triângulo. Bom, a altura relativa ao vértice C, deixa eu descolorir esse triângulo aí e vou falar o seguinte. A altura que a gente quer, na verdade, vai ser a distância do vértice C até o lado AB. Seria algo assim. Isso é a altura. Lembra que a altura sai de um vértice, vai para o lado oposto ou para o prolongamento do lado oposto, formando 90 graus. Bom, mas peraí. Se eu excluísse esse lado aqui e excluísse o outro lado aqui, opa, e pensasse só no ponto C em relação a essa reta R, o que eu estou vendo é a distância de ponto a reta. Então, posso afirmar para você que essa altura, na verdade, é a distância do ponto C até a reta R. O ponto C eu tenho as coordenadas? Sim. A reta R eu tenho a equação? Ainda não. Então, vamos fazer o seguinte. Vou falar esse ponto aqui, vou chamar de P, tem coordenadas 0, 3. Esse outro ponto aqui, vou chamar de Q, tem não quero nem chamar de P aqui para não confundir com outra coisa que eu vou falar. Espera um pouquinho. Apaga isso, apaga isso. Vou chamar de... Já que ele usou A, B e C, vou chamar de D e E. Pronto. D é o 0,3, o E é o 4,0. Maravilha. Um jeito de escrever a equação dessa reta R é encontrar o coeficiente angular. Coeficiente angular da reta R dado pelo coeficiente angular da reta que passa pelos pontos D e E. Ou seja, YD menos YE, delta Y, sobre delta X, XD menos XE. Que no fundo é a aplicação do ioiô michôchô de um jeito diferente. O xoxô passou dividindo. Ioiô por xoxô é o M. Substituamos os valores. 3 menos 0 é o YD menos o YE sobre 0 menos 4, XD menos XE. Cuidado com a ordem. Se é D menos E em cima, D menos E embaixo. Se você inverter, fizer E menos D, embaixo tem que ser também E menos D. Em cima ficou 3. Que horrível, não? Pronto. 3 sobre embaixo ficou menos 4. Você nunca deixa uma fração assim. Se o número de baixo está negativo, esse negativo vai para frente de tudo. Menos 3 quartos. Ok, guarde isso aí, isso é o coeficiente angular da reta. Agora, o que mais que você sabe da reta? Essa reta passa por esse e por esse ponto. Dá para fazer uso da ioiô michôchô. Ioiô michôchô. Quem vai ser o ponto que eu vou usar para substituir aqui? Um dos dois por onde passa a reta, ou D ou E. Eu vou usar o ponto E. Então eu vou pegar ali o 4 e o 0 para colocar no lugar do x0, 4, e do y0, o 0, respectivamente. E aí nós teremos y menos 0, ficou y, igual.
O m que você achou era menos 3/4. Ó, deu negativo, porque a reta é decrescente. Você está vendo isso no gráfico. Se você chegasse num valor positivo, tinha que chamar sua atenção. X menos 4. Para facilitar a nossa vida, esse 4 que está dividindo passa para lá multiplicando. 4y igual... O menos 3 aqui faz a distributiva. Então vai ficar menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes menos 4, mais 12. Passa tudo para o lado de lá. O menos 3x vai passar mais 3x. 3x. O 4y que estava continua sendo somado. E o 12 que está somado passa para lá subtraindo. Menos 12 igual 0. Ok. Esta equação da reta R que você acabou de encontrar. Vou anotar aqui a equação da reta R. Lembra que a altura vai ser a distância do C até a reta R. Então vamos anotar aqui, distância de um ponto a uma reta era módulo AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Legal. O que eu precisava saber mesmo? O A, o B e o C eram os coeficientes da reta na sua forma geral, que é essa aqui. Então serão o 3, o 4 e o menos 12. Vou escrevê-los. Módulo do 3 no lugar do A, deixo um espacinho do X, põe o B que é o mais 4, deixo um espacinho do Y e o menos 12 que é o C. Tudo isso dividido por raiz 3 quadrado mais 4 quadrado, são os valores A e B. 3 e 4, ambos ao quadrado, somados. E agora está faltando coordenada x e coordenada y do ponto. O ponto é o ponto C, está aqui, ó, 6 e 4. Então aqui no lugar do x entrou o 6, no lugar do y entrou o 4. Agora é só fazer conta. Maravilha. O que isso vai nos dar? Módulo. Vamos lá, 3 vezes 6, 18. Mais 4 vezes 4, 16. Menos 12 em módulo sobre... Note, 3 quadrado, 4 quadrado, um cateto que tem... um triângulo que tenha um cateto valendo 3 e outro cateto valendo 4 vai ter hipotenusa valendo 5. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9, 16, 25 na raiz virou 5. Os dois de baixo sempre podem ser interpretados como dois catetos. Se está num triângulo conhecido, você nem faz conta. 16 com menos 12 vai dar 4. 4 com 18, 22. 22 quintos vai ser a altura que ele havia pedido para você encontrar. Então essa é a altura relativa ao vértice C do triângulo ABC que existia aqui, que eu apaguei só para que você visualizasse um pouquinho mais fácil como chegar nessa altura. Beleza, resolvi o problema, tudo certo. Só quero te mostrar uma coisa. Tem um outro jeito para problemas deste tipo em que você sabe onde cruza o Y e onde cruza o X, a reta. Tem um jeito diferente de chegar nessa equação aqui, sem fazer uso do
cálculo do M e depois do ioiô michôchô, que é usar o que a gente chama de equação segmentária da reta. Vou fazer aqui, vou apagar essa parte aqui de cima, só para te mostrar que a gente vai chegar na mesma equação. É um jeito alternativo, caso você tenha os pontos de interseção da reta com os eixos coordenados, com os eixos x e y. Deixa eu apagar isso, ok. Veja o seguinte. Essa, como eu falei, é a equação segmentária da reta. Eu vou fazer uma anotaçãozinha aqui. Equação segmentária da reta. Só dá certo se você souber os dois valores, onde cruza o x, onde cruza o y. Segmentária, ela tem um formato dado assim, ó, x sobre p, por isso que eu não queria usar p e q aquela hora, mais y sobre q, tem que dar 1. Sempre a equação segmentária vai ter esse formatinho aqui. O que você vai ter que saber, ou vai ter que lembrar, é que o que vai ser o p e o que vai ser o q nessa equação. Então, vamos guardar isso aqui. Tem gente que decora facilmente, tem gente que acha que é besteira, dependendo do problema. Só que para quando você souber os pontos de interseção é que dá para usar isso. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, ioiô michôchô resolve bem o meu problema, não preciso saber disso. Ok. Ah, não, eu tenho facilidade para decorar fórmulas e aí se tiver um caso desse eu quero utilizar. Ok, também. Você define o que vai ser melhor para você. Quem é o P, quem é o Q? O X está sobre o ponto em que cruza o X. O Y está sobre o ponto em que cruza o Y. Onde cruza o X é aquilo que a gente chama de raiz da sua função, raiz da sua equação. Onde cruza o y é aquele ponto que a gente chama de coeficiente linear da tua função. Então dá para fazer uma associação. O x está cruzando onde? No 4. Então vou marcar aqui em amarelo que o P é onde cruza o x, nesse caso está cruzando no 4. E que o Q vai estar em azul. O y está sobre o ponto em que cruzo no y. Pronto, então eu vou escrever isso assim. Neste caso, nessa reta, nós teríamos a equação segmentária dada por x dividido por 4, mais y dividido por 3, tendo que dar igual a 1. Essa é a equação segmentária da reta R. Mas para a equação geral, a gente tem que chegar num formato assim, que é tudo de um lado igual a 0. O que eu vou fazer? Teria que tirar o mínimo aqui. Quem é o mínimo entre o 3 e o 4? O 12. Portanto, chega aqui e fala assim, olha, vou multiplicar essa equação inteira por 12. O que vai acontecer? Vamos lá. 12 vezes x sobre 4. O que é 12 por 4? 3 vezes x sobre o 3x. 12 vezes y sobre 3. 12 dividido por 3 dá 4 vezes y mais 4y. Caramba. Igual 12 vezes 1, 12. Basta passar o 12 para o primeiro membro. 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Se você reparar, é exatamente a equação geral da reta R que a gente tinha chegado através do ioiô michôchô. Como eu disse, é um método que pode facilitar quando você souber exatamente os pontos de interseção com o eixo X e com o eixo Y. Se eu não souber os dois,
não dá para escrever a segmentária. Facilita, desde que você se lembre dela. Algumas pessoas querem, gostam e guardam no coração. Então, se você achar por bem, decore. Eu gosto. Para mim tá guardado. Valeu, até.